Bem, amigos alunos, estamos aqui de volta para a nossa quarta aula, aula de número 4, da disciplina Panorama do Novo Testamento. Essa disciplina compõe o livro número 5 do nosso curso, que é a área da Teologia Bíblica. E esse livro 5 nós temos o Panorama do Antigo Testamento, que já estudamos, e o Panorama do Novo Testamento, que já estudamos na sua introdução, na sua visão geral, e entramos nessa fase que nós chamamos de estudo e análise livro por livro do Novo Testamento. Estudamos já os dois primeiros evangelhos de Mateus e de Marcos na aula anterior, e agora vamos dar início a essa teologia bíblica, essa visão panorâmica dos evangelhos segundo Lucas e evangelhos segundo João, nessa aula de número 4. Essa aula, essa disciplina faz parte do curso livre de formação teológica do CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, a igreja mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Também em parceria com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja Mãe em Belém. E o PEC é responsável pela edição das revistas da Escola Dominical e também do material de apoio para todas as classes da Escola Dominical e do Ensino Cristão, Departamento de Educação da Igreja em Belém do Pará. Eu sou o pastor George Fernandes, estou coordenador acadêmico no CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus, aqui em Belém, e também sou pastor auxiliar na igreja, tá? Sou teólogo, bacharel em teologia, mestre em teologia, também administrador de empresas, também pedagogo, e agora ministrando para vocês essa disciplina aqui no nosso curso, tá bom? Então vamos começar essa viagem panorâmica na teologia bíblica do Evangelho segundo Lucas. O autor do livro foi Lucas, um provável gentil que dominava a cultura grega, era um médico de profissão e um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Curiosamente, ele não foi testemunha ocular de Jesus, porém ele fez uma ampla pesquisa e ouviu aqueles que foram testemunhas oculares dos fatos, então ele registrou no seu evangelho. Lembrando que o evangelho de Lucas é considerado pelos teólogos e especialistas em Novo Testamento como se fosse o primeiro volume de uma obra dupla, né? Ou seja, confirmado pelo próprio Lucas no prólogo, né? Na introdução do seu evangelho, também na introdução do livro de Atos dos Apóstolos, onde ele endereça o livro para uma mesma pessoa, o mesmo indivíduo de nome Teófilo. Então isso testifica de que ele escreveu o primeiro volume, que foi o Evangelho, e o segundo volume de uma narrativa acerca da vida de Jesus no Evangelho e na expansão da igreja, dos ensinos de Jesus através do livro de Atos, que nos mostrará na próxima aula, a aula de número 5, nós faremos essa viagem especial no livro de Atos dos Apóstolos. A data provável do livro está entre a década de 60, né? Provavelmente antes da queda de Jerusalém. Os destinatários da obra, o livro é especificamente endereçado para Teófilo, mas evidentemente se inclina para todos os gentios, em particular os gregos, por apresentar Jesus como um homem perfeito e ideal, né? Porque a cultura grega valoriza o ser humano perfeitamente divino, e por ser escrito com domínio da língua grega, numa obra magnífica de Lucas, como se fosse uma obra-prima na literatura daquela época. Uma verdadeira historiografia acerca dos eventos que ocorreram
teve um cuidado muito pessoal e particular de descrever lugares, de descrever personagens, de descrever aspectos geográficos, aspectos políticos que envolviam os fatos, tanto no Evangelho acerca da vida de Jesus, quanto na sua outra obra, o livro de Atos, onde ele traça um detalhamento muito grande nas questões dos fatos, do que ocorreu nesse período que ele trabalhou. A mensagem principal do livro apresenta Jesus como Filho do Homem, um homem perfeito e divino que oferece salvação para todo o mundo. Vamos falar um pouquinho da vida do autor, uma biografia de Lucas. Lucas significa, em grego é Lucan, a pronúncia. O nome significa em grego aquele que traz a luz. Ele era médico, segundo a tradição, evangelista, cristão de formação grega, nascido em Antioquia, na Síria. Paulo mostra sua nobre profissão ao se dirigir assim aos Colossenses. Ele fala nos Colossenses 4,14, diz assim: Lucas, o amado médico, vos saúda, e Demas também, no próprio texto. Converteu-se ao cristianismo e tornou-se discípulo e amigo de Paulo de Tarso, quem acompanhou em algumas de suas viagens. Porém, em seu próprio relato, não chegou a conhecer pessoalmente Jesus Cristo, pois ainda era muito criança quando Jesus foi crucificado em Jerusalém. Mas ele acompanhou Paulo a Filipos por volta do ano 57 e 58, cidade do primeiro distrito da Macedônia e colônia romana. Isso é descrito no livro de Atos, no capítulo 16. E ali, em Filipos, ele ficou por um tempo. 6 anos mais tarde, ele se junta de novo ao seu mestre Paulo, quando este passa de novo pela segunda viagem em Filipos, para levar a Jerusalém, recolher a oferta na Macedônia e encaminhar aos irmãos em Jerusalém. Isso é descrito no capítulo 20 do livro de Atos. Desculpem, essa segunda viagem de Lucas a Filipos ocorre não na segunda viagem, sim na terceira viagem. A cidade de Filipe foi fundada na segunda viagem e Paulo retornou na terceira viagem ali na cidade dos Filipenses. Fez Lucas com Paulo uma viagem até a capital do Império, Roma, porque ele escreve em Atos 28:16 assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu licença para morar em domicílio próprio, numa prisão domiciliar, com um soldado para o guardar. Está em Atos 28:16. No segundo cativeiro de Paulo em Roma, ele lá esteve, pois o apóstolo descreveu a Timóteo isso. Ele escreveu Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, o seguinte: somente Lucas está comigo agora. Procura Marcos e traze-o contigo, porque poderá me ajudar muito no ministério. Na carta a Filemon, que é considerada uma das cartas da prisão, vamos estudar todas essas epístolas, tudo, nas aulas seguintes. Foi escrita essa carta a Filemon em Roma, provavelmente na cadeia, na prisão, nessa prisão domiciliar. Ele escreve assim em Filemon, no versículo 23: Epáfras, que partilha comigo a prisão por Cristo, e os meus colaboradores Marcos, Aristarco, Demas e Lucas te mandam, aliás, muitas lembranças. Versículo 23 e 24 da carta a Filemon. Então, aí nessas cartas, Paulo registra que Lucas estava presente com ele naqueles momentos em que ele ficou preso em Roma. Com a execução de Paulo, o seu mestre, por volta do ano 67, Lucas então deixou Roma e, de acordo com a tradição cristã, enquanto escrevia seu evangelho, teria pregado em Acaia, na Beócia e também na Bitínia, que é essa região do norte da Turquia, onde teria ali morrido com cerca de 84 anos, por volta do ano 70. Porém, existe ainda outras versões sobre o local e como morreu. Uma versão registra que foi martirizado em Patras, e segundo outras, teria sido martirizado em Roma, ou ainda fala assim o martírio de Lucas
em Tebas. Não há certeza porque são registros que circulavam naquele momento em que Lucas estava ali fazendo a sua obra. Vamos agora ampliar mais ainda sobre algumas informações pertinentes à vida de Paulo. Assim como acontece com os outros 3 evangelhos, o título da obra, que é o nome do autor, de acordo com a tradição, Lucas era gentil, conforme já falamos na nossa introdução inicial. O apóstolo Paulo parece confirmar isso ao distinguir Lucas daqueles que eram da circuncisão, conforme nós já lemos no capítulo 4, versículo 11 de Colossenses. Isso faria de Lucas o único gentil que escreveu um livro da Bíblia, da Escritura. Ele é responsável por uma porção significativa do Novo Testamento, tendo escrito tanto o Evangelho de Lucas, que é este livro que estamos estudando, quanto o livro de Atos, conforme já comentamos ainda há pouco. Pouco se sabe a respeito de Lucas. Tudo que nós falamos anteriormente foi segundo relatos de obras da tradição da igreja, da história da igreja, como a obra de Eusébio de Cesareia, que é a história eclesiástica, e outras obras que circulavam nos primórdios, nos primeiros anos da igreja, por volta do final do século I e no início do século II. Ele quase nunca incluiu detalhes da sua vida pessoal nos seus escritos, e nada é sabido em definitivo a respeito do seu passado, da sua conversão. Tanto Eusébio de Cesareia quanto Jerônimo o identificam como nativo de Antioquia, o que pode explicar o fato de tantas partes de Atos se concentrarem em Antioquia, como por exemplo o capítulo 11, o capítulo 13, o capítulo 14, 15, 18. Há uma narrativa informando a presença de Paulo e Lucas nessa importante cidade da Síria. Lucas foi companhia frequente do apóstolo Paulo, pelo menos no período que vai da época da visão da Macedônia, no capítulo 16 de Atos, até o martírio do apóstolo Paulo em Roma, registrado conforme já lemos em 2 Timóteo 4,11. Paulo referiu-se a Lucas como médico em Colossenses 4. O interesse demonstrado por Lucas pelos fenômenos médicos fica evidente por meio da importância que ele deu ao ministério de cura de Jesus. Você vê no próprio Evangelho, capítulo 4, capítulo 5, 7, ele detalha com uma linguagem de um conhecedor profundo da medicina na sua narrativa. Nos dias de Lucas, os médicos não possuíam um vocabulário de terminologia técnica específico como nos dias de hoje. Desse modo, quando Lucas discute curas ou outras questões médicas, sua linguagem é muito diferente da usada pelos autores dos outros evangélicos, e descreve com algum detalhamento, até de aspecto mesmo de um detalhamento do corpo, dos fenômenos que ocorriam, que é uma linguagem médica usada naquela oportunidade ali. Sobre a questão da data e a própria autoria do evangelho dele, o evangelho de Lucas e o livro de Atos foram claramente escritos pela mesma pessoa. Como eu falei anteriormente, isso está no capítulo 1 de Lucas, quanto no capítulo 1 de Atos, que nós chamamos de prólogo, de introdução ali, ele faz logo a descrição. Embora nunca tenha se identificado pelo nome, a autoria fica clara por evidências internas do texto, a partir do uso da primeira pessoa do plural em muitas seções de Atos, por exemplo, nas quais ele foi companhia próxima do apóstolo Paulo. Você vai ver quando estudarmos Atos capítulo 16, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27, até o 28 do livro de Atos, ele se incorpora, ele entra na narrativa usando a primeira pessoa do plural, que é nós, Nós viajamos e andamos e navegamos para tal lugar. Então ele se inclui na narrativa como se estivesse participando ali da viagem juntamente com Paulo. Entre os companheiros de Paulo, menciona em suas próprias epístolas, como nós já citamos anteriormente, Colossenses 4, 2 Timóteo 4, Filemão. Paulo descreve Lucas como aquele que estava ao seu lado. Lucas é a única pessoa que se encaixa no perfil de autor desses livros, tanto de Lucas quanto de Atos.
Isso está em perfeito acordo com a tradição primitiva da Igreja, que com unanimidade atribuía esse evangelho à autoria de Lucas. Lucas e Atos parecem ter sido escritos praticamente ao mesmo tempo. Lucas primeiro e depois Atos, combinados, eles compõem um relato em 2 volumes endereçado a uma certa pessoa de nome Teófilo, como qual já falei, apresentando uma história abrangente da fundação do cristianismo, que vai do nascimento de Cristo até a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Ele começa toda a história de Cristo desde o seu nascimento, daquela maravilhosa genealogia inicial de Jesus, do capítulo 1, a morte de Paulo em Roma, até a prisão de Paulo em Roma. Conta toda a vida de Jesus e também conta todo o crescimento da igreja, né? O nascimento, o surgimento da igreja, a expansão do cristianismo por todo o Império Romano, através das obras de Paulo e também de Pedro, né? Lembrando que o livro de Atos, do capítulo 1 ao 12, se concentra com Pedro como personagem principal da narrativa. E a partir do capítulo 13 começa a concentrar na obra, na vida apostólica de Paulo. Sabemos que já no capítulo 9 é descrito ali em Atos a conversão de Saulo, mas depois ele concentra a partir do capítulo 13 toda a narrativa acerca das viagens missionárias de Paulo. Através disso que acabamos de comentar, isso nos leva a uma conclusão de que Lucas escreveu esses livros em Roma, enquanto Paulo esteve preso, provavelmente ali. E, evidentemente, na prisão, Paulo, no final da 3ª viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém pelos judeus. Ele ficou preso em Cesareia, ali, cerca de 2 anos e meio. É provável que foi nesse período que ele ficou na Cesareia que ele pegou as informações biográficas do que havia acontecido na vida de Jesus. Ele teve a oportunidade de ter um contato especial com aquelas pessoas que foram testemunhas oculares dos fatos. Eu vou ler para vocês terem uma ideia esse prólogo dos 2 livros que a gente está atribuindo aqui a autoria. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Lucas escreve assim no Evangelho primeiro, versículo 1 até o 4. Diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, esses fatos, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas que já estáis informados. Então ele diz aqui nesse prólogo, nessa introdução de Lucas, que ele falou com as pessoas que presenciaram e descreveram a ele, e ele pegou essas informações e colocou em ordem para que ele compreendesse exatamente o que havia acontecido desde o princípio na vida de Jesus. Eu vou agora abrir a minha Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos 1 e 1. Lucas escreveu assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ele está dizendo para a mesma pessoa que ele havia escrito um livro antes, um tratado, uma obra antes. E diz assim, verso 1: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então ele está dizendo aqui no versículo 1 de Atos que ele fez um tratado anterior para Teófilo acerca da vida de Jesus. Tudo que ele fez, não só o que ele fez, mas tudo que ele ensinou também, as coisas que ele havia dito. Versículo 2: Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias,
e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. E continuou, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de brancos, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então esse é a narrativa do início, do introdução do livro de Atos. Se você for ler o final do Evangelho de Lucas, ele diz que ele está subindo nas nuvens e ele diz, estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então termina o Evangelho de Lucas com a ascensão de Jesus e também começa Atos, ele endereçando esse livro para a mesma pessoa e narrando também a ascensão de Jesus e continuando a história depois da ascensão de Jesus em a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí começa então a expansão da igreja, conforme ele havia dito, de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a leitura desse primeiro momento acerca desse início do Evangelho segundo Lucas. É importante também colocarmos que Lucas registra a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo, que está no capítulo 21, acerca das profecias dos últimos dias. E Jesus fala sobre essa destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70. Mas em momento nenhum no Evangelho ele menciona o cumprimento dessa profecia. Nem no Evangelho, nem em Atos ele cita isso. Lucas preocupava-se muito em registrar o cumprimento das profecias. Você vê isso, pode conferir isso no livro de Atos, capítulo 28. De modo que é extremamente improvável que ele tenha escrito esse livro depois da invasão romana a Jerusalém. Logo, o livro de Atos também não faz menção à grande perseguição iniciada sob as ordens de Nero no ano 64, que ocorreu. Além disso, muitos estudiosos definem a data do martírio de Tiago como tendo ocorrido por volta do ano 62. E se este fato tivesse ocorrido antes que Lucas completasse sua história, ele certamente teria mencionado estes fatos. Portanto, a data mais provável para a composição do Evangelho é a década de 60, antes da queda de Jerusalém, antes da perseguição de Nero no ano 64. É possível que essa obra tenha sido escrita entre o ano 60 e o ano 64. Como característica, como pano de fundo desse livro, Lucas dedicou sua obra, a um certo Teófilo, que provavelmente pode ser um grande funcionário romano, alguém da casa de César, ou alguém importante que se converteu a Cristo, ou mesmo uma pessoa com esse nome. É quase certo, porém, que Lucas queria atingir um público mais amplo com sua obra do que apenas esse homem, esse Teófilo. As dedicatórias presentes no início de Lucas e de Atos são semelhantes às dedicatórias que vemos em livros atuais. Não parecem ser uma saudação a um destinatário de uma epístola. Lucas declarou expressamente que o conhecimento dos fatos registrados no seu evangelho veio de relatos de pessoas
que haviam testemunhado pessoalmente aqueles acontecimentos, deixando fortes evidências de que ele mesmo não foi um testemunho ocular. A partir do prólogo, que é a introdução do livro, fica claro que seu objetivo era apresentar um relato ordenado dos acontecimentos da vida de Jesus. Mas isso não significa que ele sempre seguiu uma ordem cronológica restrita a todas essas situações. Ao reconhecer que compilou o seu relato a partir de várias fontes existentes na época, Lucas não estava desprezando a inspiração divina de sua obra. O processo de inspiração nunca se sobrepõe ou despreza a personalidade, a pessoa que escreveu, o vocabulário e o estilo dos autores humanos da escritura. Os traços singulares dos autores humanos estão sempre estampados de maneira indelével em todos os livros da escritura. A pesquisa de Lucas não é uma exceção a essa regra. A pesquisa em si foi orquestrada pela providência divina e em todos os seus escritos, Lucas foi movido pelo Espírito Santo. Portanto, seu relato é infalivelmente verdadeiro. Vamos falar agora sobre o conteúdo do livro de Lucas. Ao atingir seu objetivo, Lucas traça em seus 2 volumes o movimento cristão, desde o início com Jesus de Nazaré até seu desenvolvimento numa fraternidade universal que transcende os limites de nacionalidade judaica e abrange os judeus e os gentios imparcialmente. Lucas apresenta Jesus não apenas como um mero Messias judeu, mas como um Salvador mundial. Uma característica distinta do Evangelho de Lucas é sua ênfase na universalidade da mensagem cristã. Do cântico de Simeão louvando a Jesus como luz para as nações, que está no capítulo 2, versículo 32, ao comissionamento do Senhor ressuscitado para que se pregasse em todas as nações, no capítulo 24, versículo 47. Lucas realça o fato de que Jesus não é apenas libertador dos judeus, mas também o salvador de todo o mundo. Lucas, ele afirma que Jesus veio para salvar todo aquele que está perdido, para salvar o homem e não salvar apenas a nação judaica. Lucas realça todas essas questões ao longo do seu texto. A fim de sustentar esse tema, Lucas omite muito material que é estritamente de caráter judaico. Por exemplo, ele não inclui o pronunciamento de condenação de Jesus aos escribas e fariseus, que foi registrado por Mateus no capítulo 23, nem a discussão sobre a tradição judaica que Mateus e Marcos descreveram. Lucas também exclui os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, que tratam diretamente do seu relacionamento com a lei judaica. Lucas também omite as instruções de Jesus aos 12 para se absterem de ministrar aos gentios e samaritanos. Por outro lado, Lucas inclui muitas características que demonstram universalidade. Ele enquadra o nascimento de Jesus em um contexto romano. Está ali no capítulo 2, capítulo 3 do Evangelho de Lucas, mostrando o que ele registra tem significado para todas as pessoas. Enquanto Mateus traça a linhagem de Jesus desde Abraão, Lucas volta até Adão, ligando o Senhor a toda a raça humana, a origem da raça humana. Ou seja, Jesus não veio só para os judeus, mas veio para Adão, para o primeiro homem, desde Adão. Logo, Jesus ele veio para todas as nações que se originaram da descendência de Adão. Entretanto, Lucas também enfatiza as raízes judaicas de Jesus. De todos os escritores dos evangelhos, só ele registra a circuncisão e dedicação de Jesus, ali no capítulo 2, no templo, bem como sua visita ao templo quando menino, aos 12 anos. Somente Lucas relata o nascimento e infância de Jesus no contexto de judeus piedosos como Simeão, Ana, Zacarias e Isabel, que estavam entre os fiéis restantes, esperando a consolação de Israel, registrado ali no capítulo 2, versículo 25. Por todo o evangelho dele, Lucas deixa claro que Jesus é o cumprimento das esperanças do Antigo Testamento relacionados com a salvação. Um versículo-chave no evangelho de Lucas é o capítulo 19, versículo 10,
que declara que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Ao apresentar Jesus como Salvador de todos os tipos de pessoas, Lucas inclui material não encontrado nos outros evangelhos, como o relato do fariseu e da pecadora, no capítulo 7, as parábolas da ovelha e dracma perdidas e do filho pródigo, no capítulo 15, a parábola do fariseu e do republicano, capítulo 18, a história de Zaqueu, capítulo 19, o perdão do ladrão na cruz, capítulo 23. Lucas ressalta também as advertências de Jesus sobre o perigo dos ricos e da simpatia pelos pobres. Este evangelho tem mais referências à oração do que os outros evangelhos. Lucas enfatiza especialmente a vida de oração de Jesus, registrando 7 ocasiões em que ele orou, que não são encontradas em mais nenhum outro lugar nos evangelhos. Só Lucas tem as lições do Senhor sobre a oração ensinada nas parábolas do amigo importuno, do juiz iníquo, do fariseu e do publicano. Além disso, o evangelho é abundante em notas de louvor e ações de graça. Isso você pode ver por vários textos do evangelho, todas essas citações, em especial a questão da oração, a questão do louvor e a questão da ação de graças. Como Cristo se revela, além de apresentar Jesus como o Senhor do mundo, Lucas dá os seguintes testemunhos sobre ele. Primeiro, Jesus é o profeta cujo papel equipara-se ao servo e ao Messias. Capítulo 4, capítulo 7, capítulo 9 no 24. Segundo, Jesus é o homem ideal, o perfeito salvador da humanidade imperfeita. O título Filho do Homem é encontrado 26 vezes no evangelho dele. A expressão não apenas enfatiza a humanidade de Cristo, em contraste com a expressão Filho de Deus, que ressalta sua divindade, mas também descreve Jesus como o homem perfeito, ideal, o verdadeiro representante de toda a raça humana, que Paulo vai chamar depois de o segundo Adão. Terceiro, Jesus é o Messias. Lucas não apenas define sua identidade messiânica, mas também é cuidadoso ao definir a natureza do seu messianismo. Jesus é, por excelência, o servo que se dispõe firmemente a ir a Jerusalém cumprir seu papel. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o filho do homem. Jesus é o servo sofredor que foi contado com os transgressores e morreu por nós. 4. Jesus é o Senhor exaltado. Lucas se refere a Jesus como o Senhor 18 vezes em seu Evangelho, 50 vezes em Atos dos Apóstolos. Mesmo que o título passe a ter um novo significado após a ressurreição, denota a pessoa divina de Jesus mesmo durante seu ministério terreno. Mesmo Lucas enfatizando a humanidade, nunca ele desprezou a divindade. Sempre as duas personalidades andaram juntas, confirmando a doutrina da unipersonalidade de Cristo, que Cristo em momento nenhum deixou de ser Deus, em momento nenhum foi só homem, em momento nenhum foi só Deus. Ele teve as duas personalidades simultaneamente habitando nele. Por último, Jesus é o amigo dos proscritos humildes. Ele é constantemente bondoso para com os rejeitados pela sociedade. Pecadores publicamente reconhecidos como os samaritanos, gentios e os pobres. Sua atitude em relações de mulheres, numa era patriarcal muito machista, também é positiva e sensível. Lucas inclui muito material que sublinha o ministério positivo de Jesus, de bondade e simpatia para com todos esses grupos sociais que eram desprezados naquela época. Para finalizarmos essa visão de Lucas, falamos um pouco da aplicação pessoal da mensagem de Lucas para os dias de hoje. Ninguém que lê esse livro deve achar que está além do alcance do Evangelho da Salvação. Por todo o livro, Lucas apresenta Jesus como o Salvador do mundo todo. Isso é verdadeiro a partir do cântico de Simeão e a respeito de Jesus sendo a luz para as nações, até as instruções finais do Cristo ressuscitado a seus discípulos, em que ele lhes disse que em nome dele se pregasse o arrependimento
a remissão dos pecados em todas as nações, que está no capítulo 24, versículo 47, Lucas enfatiza o fato de que o Evangelho não é apenas para os judeus, mas para todos os povos, gregos, romanos, samaritanos e todos os outros, sem levar em conta raça ou condição social. Não é só para homens, mas também para mulheres, incluindo viúvas e prostitutas, bem como os proeminentes socialmente. Não é apenas para os homens livres, mas também para escravos e todos os outros rejeitados pela sociedade. Os pobres, humildes, os fracos, indefesos, o ladrão crucificado, o pecador proscrito, o publicano desprezado. Jesus foi o Filho de Deus para todos, é o Filho de Deus para todos. Ele veio com o propósito de assistir aos necessitados e trazer refrigério para a alma de todo aquele que crê na sua mensagem. Essa foi a visão panorâmica do livro. Vamos agora fazer um comentário. Nós concluímos agora no Evangelho de Lucas essa visão dos 3 primeiros evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que têm uma pequena semelhança entre eles. Eu vou fazer uma espécie de evangelhos comparados aqui, comparando os 3 evangelhos para vocês rapidamente. Inclusive também Lucas ele abrange os outros 2 evangelhos sinóticos, também tem uma similaridade um pouco com o evangelho de João. Marcos, por exemplo, apresenta 4 parábolas. Mateus tem 15, Lucas 23 parábolas. Marcos conta 19 milagres, Mateus e Lucas têm 20 milagres. Jesus foi apresentado por Mateus como rei, é apresentado por Marcos como servo. Temos então um rei servo. Isso parece uma contradição, contudo é a realidade. O rei Jesus se humilhou ao ponto de servir todo tipo de pessoa, chegando até a lavar os pés dos seus próprios discípulos. Marcos é mais narrativo. Apenas para fins de entendimento, vamos comparar o livro de Marcos a um script de uma peça teatral, por exemplo, enquanto que Mateus poderia ser comparado a um livro didático. Assim como o texto de uma peça, encontramos em Marcos mais detalhes dos fatos observados. Não tem ordem cronológica rigorosa, mas é mais ordenado do que Mateus. Consta que Marcos apresenta a pessoa de Cristo como servo de Jeová, enquanto Mateus descreve como rei, Lucas descreve como homem e João como filho de Deus. Mateus e Lucas têm uma expressão mais elegante e uma linha de pensamento mais clara. Marcos é mais objetivo, mais resumido. Marcos, em comparação com os outros evangelhos, mostra com lente de aumento a relação de Jesus com os discípulos. Marcos tem expressões da linguagem popular que Mateus e Lucas substituíram por termos literários. Por exemplo, o leito, substituído por esteira em Marcos, torna-se um objeto mais nobre em Lucas, ele chama de cama. Então o leito, que é chamado uma maca ou uma esteira, quando o mesmo texto é transcrito por Lucas, ele bota o termo de cama. O aproveitamento de Marcos por Mateus e Lucas é tão completo que ele está repetido com exceção de talvez 30 versículos apenas nos outros 2 evangelhos. Significa que Marcos está contido dentro, quase totalmente dentro dos evangelhos de Mateus e Lucas. Isso nos dá uma perspectiva de que Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte principal das narrativas acerca da vida e obra de Jesus. Marcos estabeleceu padrões que se espalharam rapidamente por Roma e pela Itália, a ponto de alcançar o Oriente, onde trabalharam Mateus e Lucas. Podemos simplificar a diferença entre Mateus e Marcos nestes termos. Mateus traz um livro sobre isto, Marcos um livro sobre ele. O Evangelho de Marcos é permeado em toda a sua extensão pela questão da identidade de Jesus, querendo responder para os romanos, que foi a audiência de Marcos, responder quem é Jesus. Um pouco de comparação entre Lucas e João. Embora Lucas tenha muito mais em comum com os outros evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus,
É interessante também observar que ele tenha algum material compartilhado com João também. Tanto Lucas quanto João mencionam, por exemplo, Maria e Marta, mencionam Anás, o sumo sacerdote, Judas, o discípulo, não Judas Iscariotes, como os outros dois. Lucas e João dão detalhe de Jerusalém do templo. Eles colocam Satanás envolvido diretamente na traição de Jesus. É registrada a orelha direita decepada de Malcom. Pilatos declarando por 3 vezes que Jesus era inocente. Isso significa que João leu o trabalho de Lucas? Pode significar que João fez uso de Lucas? Provavelmente não, pois estes pontos em comum podem muito bem implicar em que ambos utilizaram algumas fontes comuns, ou que tenham colhido essas informações das pessoas das mesmas testemunhas oculares. E no caso, até João, que foi discípulo de Jesus, esteve sempre com ele, era um discípulo muito ligado a ele. Nós vamos ver isso claramente no Evangelho de João. Ele foi testemunha ocular da maioria desses fatos, que coincidiram com o relato de Lucas. Então essa foi a visão panorâmica do Evangelho de Lucas, e vamos agora iniciar nossos estudos ampliados no Evangelho de João, chamado o Evangelho do Filho de Deus. Vamos agora nessa visão panorâmica sobre o Evangelho segundo João. Enquanto que os evangelhos sinóticos apresentam Jesus como uma personagem humana, destacando-se dos comuns pelas ações milagrosas, o Evangelho de João descreve um Jesus como um Messias, com um caráter divino que traz a redenção absoluta ao mundo. No versículo-chave de João, lemos o seguinte, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de João tem como autor o próprio apóstolo João, que é designado o discípulo a quem Jesus amava. João pertencia ao grupo íntimo dos amigos de Cristo, juntamente com Pedro e Tiago. Esteve ao lado de Jesus em várias ocasiões, na transfiguração, no monte, na agonia no Getsêmani, na ceia pascal, inclinando sua cabeça sobre o peito de Jesus durante o julgamento do Messias, e aos pés da cruz na morte do Senhor. A data provável de escrita do Evangelho é por volta entre os anos 90, no final dos anos 90. A perspectiva é que ele tenha sido escrito entre os anos 85 e o ano 95. Mais provável em meados dos anos 90, por volta do ano 95 mesmo. Destinatário do livro foi escrito para a igreja em geral, por apresentar Jesus como Filho de Deus, com destaque para sua pré-existência, sua encarnação e sua unidade com o Pai. É um evangelho que vai de encontro tanto para o recém-convertido como para um teólogo cristão. Então, no sentido amplo, João escreveu para fortalecer os cristãos da província da Ásia, agora Ásia Menor, naquela região da Turquia, nas proximidades de Éfeso. Uma maior compreensão da vida do mistério de Jesus, e também, com propósito mais especificamente, ele escreveu para guiar seus leitores a uma fé estabelecida na base das palavras e obras de Jesus, para que, como resultado, ele afirma no capítulo 20, versículo 31, para que tenhas vida em seu nome e assim creia nele como Salvador. Então, a mensagem do livro de João foi escrita para que as pessoas creiam que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, e se acreditassem nele, teriam vida eterna em seu nome. Com profundo teor evangelístico, João apresentou as verdades mais profundas do Evangelho, como a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Vamos falar um pouco da biografia de João. Quem foi o João, o apóstolo? Seu nome significa graça de Deus. Os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas nos dão a maioria das informações biográficas que temos sobre João. O nome do pai de João era Zebedeu, e João tinha um irmão chamado Tiago.
O Evangelho de Mateus nos conta que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu estavam presentes na morte de Jesus. Você pode conferir isso em Mateus 27:56. João seria o mais novo dos 12 discípulos. Tinha provavelmente cerca de 24 anos de idade à altura do seu chamado por Jesus. Consta que seria solteiro e vivia com seus pais em Betsaida. Era pescador de profissão, na companhia de seu irmão Tiago e em provável sociedade com André e Pedro. Era do mesmo grupo de pescadores ali da Galileia. Jesus chamou João e Tiago de Boanerges, que significa filhos do trovão, referindo-se aos seus temperamentos e ao seu temperamento de João indócil e violento. Isso está registrado em Marcos capítulo 3 e Lucas capítulo 9. Foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. João e seu irmão, juntamente com Pedro e André, foram os discípulos privilegiados e participaram do círculo mais íntimo junto a Jesus. Presenciaram a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus na montanha e sua angústia no Getsêmani. Os dois foram os únicos apóstolos que ousaram pedir a Cristo que lhes fosse dado sentar um à direita e outro à sua esquerda. Durante o governo de Domiciano, por volta do ano 81 a 96 depois de Cristo, João foi exilado na ilha de Patmos e viveu lá nessa ilha do ano 93 ao ano 97. Essa ilha de Patmos fica ali no mar Egeu, no litoral da Turquia. Ali teria João escrito o livro do Apocalipse, segundo o próprio livro do Apocalipse descreve. Alguns dos seus discípulos foram Policarpo, Papias e Inácio. Irineu foi discípulo de Policarpo. Foi Irineu que mencionou a autoria de João para o quarto evangelho. Disse que João estava em Éfeso quando escreveu a obra. João foi pastor em Éfeso. De todos os 12 apóstolos, tornou-se o mais destacado teólogo. Segundo relatos históricos, teria morrido de morte natural em Éfeso no ano de 103 d.C., quando tinha a idade de 101 anos. Polícrates, no ano 190, que foi bispo de Éfeso, escreveu o seguinte: João, que se reclinara no seio do Senhor, depois de haver sido testemunha e um mestre, dormiu em Éfeso. Então essa é a descrição da morte de João por Polícrates, por volta do final do segundo século. Tá bom? Então esse é um pouco da biografia de João, o autor. Embora o nome do autor não apareça no Evangelho, né, diretamente, objetivamente no texto, a tradição primitiva da igreja, de maneira forte e consistente, o identificou como sendo o apóstolo João. Irineu citou isso por volta do ano 130, um dos pais da igreja primitiva, que foi discípulo de Policarpo, Irineu, falou, né, lembrando que Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. Ele, Irineu, testificou com base na autoridade de Policarpo que João escreveu o evangelho já com idade avançada durante o tempo em que morou em Éfeso, na Ásia Menor. Ele escreveu na obra Contra Heresias. Depois de Irineu, todos os pais da igreja aceitaram João como autor do evangelho. Clemente de Alexandria, que viveu do ano 150 ao ano 215 depois de Cristo, escreveu em suas obras que João, ciente dos fatos relatados nos outros evangelhos e sendo movidos pelo Espírito Santo, compôs um evangelho espiritual, que teria sido este evangelho. Isso foi citado na obra de Clemente, a História Eclesiástica. Aliás, foi citado na obra História Eclesiástica de Eusébio, citando que João teria escrito esse evangelho. Para reforçar a tradição primitiva da igreja, há características internas no texto significativas do evangelho de João. Enquanto os evangelhos sinóticos, que de Mateus, Marcos e Lucas, identificam o apóstolo João por nome aproximadamente 20 vezes, incluindo passagens paralelas, seu nome não é diretamente mencionado no evangelho de João. Em vez disso, o autor prefere identificar-se como o discípulo a quem Jesus amava. Isso João cita no capítulo 13, no capítulo 19, no capítulo 20 e no capítulo 21 do seu evangelho. A ausência de qualquer menção direta
do nome de João é notável quando se considera o papel importante que outros discípulos citados por nome desempenharam nesse evangelho. No entanto, a repetida autodesignação como discípulo a quem Jesus amava, a omissão deliberada de João do seu nome pessoal, reflete a sua humildade e celebra o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Não havia necessidade de mencionar o seu nome, pois os leitores originais entendiam claramente que ele era o autor do Evangelho. Além disso, mediante um processo de eliminação baseado primeiramente na análise de material nos capítulos 20 e 21, este discípulo a quem Jesus amava acaba se revelando como sendo o apóstolo João. Por exemplo, no capítulo 21, 24, pode conferir 21, 2. Considerando-se que o evangelho que o autor do evangelho é preciso ao mencionar no livro o nome dos outros personagens, ele não teria omitido o nome de João se o autor fosse outra pessoa que não ele próprio. Se fosse outro João, ele teria dito João de tal lugar. Levando-se em conta escritos de alguns pares de igrejas que identificam que João estava escrevendo ativamente quando idoso ainda e que tinha conhecimento dos evangelhos sinóticos, ele teria lido os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, muitos datam o evangelho algum tempo depois da composição dos sinóticos, mas antes de João redigir 1ª e 2ª João e Apocalipse. João escreveu o seu evangelho em cerca do ano 80 a 90, aproximadamente 50 anos depois de haver testemunhado com seus próprios olhos o ministério terreno de Jesus. Para que a gente possa ter uma visão melhor assim do que foi esse evangelho, vou traçar aqui rapidamente um pano de fundo do que levou João à compilação dessa obra. E estratégico para o pano de fundo de João é o fato de que, segundo a tradição, João conhecia os evangelhos sinóticos, como já falei. Aparentemente ele escreveu o seu evangelho a fim de fornecer uma contribuição singular ao registro da vida de Jesus. Seria um evangelho espiritual, um evangelho da divindade de Cristo, em parte para suplementar e complementar os registros de Mateus, Marcos e Lucas. As características singulares do evangelho reforçam esse propósito. Em primeiro lugar, João forneceu grande quantidade de material peculiar não registrado nos outros evangelhos. Segundo, muitas vezes ele forneceu informações que ajudam na compreensão de acontecimentos registrados nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, enquanto os sinóticos começam com o ministério de Jesus na Galileia, eles dão a entender que Jesus exerceu o ministério anterior, como por exemplo Mateus 4 e Lucas 1. João complementa a resposta com informação sobre o ministério anterior de Jesus na Judéia, no capítulo 3, e Samaria, no capítulo 4. Em Marcos 6,45, depois de alimentar 5.000 pessoas, Jesus faz com que seus discípulos atravessem o mar da Galileia e se dirigissem a Betsaida. João registra o motivo. As pessoas estavam por aclamar Jesus rei por causa da milagrosa multiplicação de alimento. E dessa maneira ele estava evitando os esforços do povo, erroneamente motivado. No capítulo 6, versículo 26 de João. Terceira questão. João é o evangelho mais teológico de todos, contendo, por exemplo, um denso prólogo, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Uma quantidade maior de material de ensino discursivo do que material narrativo. É a maior quantidade de ensino sobre o Espírito Santo que tem no Novo Testamento. Embora João conhecesse os evangelhos sinóticos e tivesse composto seu evangelho tendo estes em mente, ele não dependeu deles para obter informações de Jesus. Pelo contrário, ao compor o seu evangelho sob a inspiração do Espírito Santo, ele usou suas próprias lembranças na qualidade de testemunha ocular. No capítulo 1, versículo 14, capítulo 19, versículo 35, capítulo 21, versículo 24, ele testifica essa sua presença pessoal ali naqueles eventos que aconteciam na vida de Jesus. O Evangelho de João é o segundo que contém uma afirmação precisa sobre o propósito do autor. Ele declara assim:
Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:31. Os propósitos primários, portanto, são dois: evangelístico e apologético. Reforça o propósito evangelístico o fato de que a palavra crer ocorre aproximadamente 100 vezes no Evangelho. Os sinóticos a empregam menos da metade das vezes. João compôs o seu Evangelho para fornecer razões para a fé salvadora de seus leitores e, consequentemente, assegurá-los de que receberiam o dom divino da vida eterna. O propósito apologético do Evangelho está estritamente ligado ao propósito evangelístico. João escreveu para convencer seus leitores da verdadeira identidade de Jesus, ou seja, Deus homem encarnado, cujas naturezas divina e humana estavam perfeitamente unidas em uma pessoa, é a unipersonalidade de Cristo, que era profetizado Cristo, o Messias e Salvador do mundo. Você pode conferir isso no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8. Ele organizou todo o Evangelho em torno de 8 sinais, ou sintetizando 7 sinais ou provas que reforçam a verdadeira identidade de Jesus, conduzindo à fé. A primeira metade de sua obra centra-se em torno de 7 sinais milagrosos escolhidos para revelar a pessoa de Cristo e gerar fé. Primeiro sinal, a transformação da água em vinho, no capítulo 2. Segundo sinal, a cura do filho de um oficial do rei, capítulo 4. Terceiro, a cura de um paralítico, capítulo 5. Quarto, a alimentação de uma multidão, capítulo 6. Quinto sinal, Jesus andando sobre o mar, capítulo 6. Sexto sinal, a cura de um cego de nascença, no capítulo 9. Sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. E o oitavo sinal, por último, após a ressurreição, a pesca milagrosa, que é reproduzida novamente diante dos discípulos. Os temas históricos e teológicos deste evangelho, de acordo com os propósitos evangelísticos e apologéticos, a mensagem geral do evangelho se encontra no versículo 20 e 31, conforme já comentamos. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O livro, portanto, centra-se na pessoa e na obra de Cristo. 3 palavras predominantes estão presentes no texto: sinais, crer e vida. Recebem constante ênfase ao longo do Evangelho para sublinhar o tema da salvação em Cristo, que é primeiramente apresentado desde o prólogo, desde a introdução, no capítulo 1, e repetido ao longo de todo o Evangelho várias vezes, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, 14, 17, tudo isso vai levar para essa perspectiva. Além disso, João fornece o relato sobre o modo como homens responderam a Jesus Cristo e a salvação oferecida por ele. Em resumo, o Evangelho foca, primeiro, em Jesus como o Verbo, o Messias e o Filho de Deus. Segundo, traz o dom da salvação para a humanidade. Terceiro, na aceitação ou rejeição desta oferta de Deus. João também apresenta certos subtemas contrastantes que reforçam os temas principais. Ele usa dualismos, vida e morte, luz e trevas, amor e ódio, cima e de baixo. Usa esses elementos linguísticos para transmitir informação vital sobre a pessoa e obra de Cristo e a necessidade de se crer nele, porque através dessa crença teria-se a vida eterna. Igualmente, há 7 afirmações enfáticas, eu sou, que identificam Jesus como o Messias. São no capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 14 e capítulo 15. João escreve para o mundo. A palavra mundo aparece várias vezes no livro. Nota-se que ele pensa não nos judeus ao dizer festa dos judeus. Explica o significado de Rabi e de Messias e fala sobre a oposição entre os judeus e samaritanos. Tudo isso seria desnecessário se o destinatário fosse especificamente judeus, porque eles já sabiam desses assuntos, não precisava de estar explicando. Quando ele explica é porque ele entendia que essa mensagem iria para além dos judeus. No capítulo 20, versículo 30 a 31, declara que esse texto, isso tudo foi escrito com a esperança de criar nos leitores
a convicção de que Jesus era divino e que através dessa fé eles poderiam obter a salvação. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros três, dá uma interpretação mais profunda da vida de Jesus. Em João encontramos somente 7 sinais que Jesus realiza em sua vida, enquanto nos evangelhos sinóticos são encontrados muitos milagres. Jesus de João atua publicamente por 2 ou 3 anos, enquanto os evangelhos sinóticos dá a aparência que tudo ocorreu rapidamente em um ano. Algumas particularidades de João que nós já observamos ainda há pouco, a questão dos 7 sinais, né? Primeiro, no capítulo 2, as bodas de Caná, existia vinho, houve a falta de vinho, Jesus reproduziu vinho, Jesus trouxe através desse milagre amor para aquela festa. No capítulo 4, a cura do filho do funcionário, existia uma doença e Jesus trouxe saúde ali com aquele milagre. No capítulo 5, a cura do paralítico, havia abandono e exclusão para aquele homem. Jesus traz para ele solidariedade. No capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães. Existia fome e Jesus traz partilha. Jesus traz graça, Jesus traz misericórdia e alimenta aquela multidão. No capítulo 6, Jesus caminha sobre as águas. Havia medo e Jesus traz a confiança para que Pedro não afundasse. No capítulo 9, a cura do cego de nascença. Existe ali cegueira, uma doença que aquela pessoa carregava desde o seu nascimento. E Jesus traz para aquela vida luz e traz a visão de volta. No capítulo 11, ocorre o milagre da ressurreição de Lázaro. Havia a morte presente, irreparável, e Jesus então traz a vida novamente na ressurreição de Lázaro. Também nós encontramos, dentro dessas particularidades que estão no Evangelho de João, encontramos a expressão discípulo amado, ocorrendo ali no capítulo 13, na última ceia, onde João reclina a cabeça nos ombros de Jesus. No capítulo 19, aos pés da cruz. No capítulo 20, versículo 2, na ressurreição. No capítulo 21, também no Mar da Galileia, depois da ressurreição, ele usa essa expressão, o discípulo amado. E também a expressão que comentamos ainda há pouco, a expressão eu sou, que aparece no capítulo 6, quando Jesus diz eu sou o pão da vida. No capítulo 8 e no capítulo 9, quando ele diz eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta. Ele diz eu sou o bom pastor, ainda no capítulo 10. No capítulo 11, que ele fala eu sou a ressurreição e a vida, no ato da ressurreição de Lázaro. E no capítulo 14, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, ele diz eu sou a videira verdadeira. Vocês podem verificar que essa expressão eu sou, ela é literalmente estranhada pelos judeus, porque eu sou era o nome de Jeová, o nome original de Deus, o tetragrama, Yahvé. Quando Jesus falava eu sou, os judeus entendiam que ele estava blasfemando, porque estava se fazendo Deus. Para os judeus não havia outro Deus que não fosse Javé, que não fosse Yahvé. Então essas são algumas particularidades acerca do Evangelho de João. João divide o ministério de Jesus em 2 partes distintas, do capítulo 2 ao 12, dá uma visão do seu ministério público, enquanto os capítulos 13 a 21 relatam o seu ministério privado dos seus discípulos. Em 1,18, no prólogo, João lida com as implicações teológicas da primeira vinda de Jesus. Ele mostra o estado pré-existente de Cristo com Deus, sua divindade e essência, bem como sua encarnação. O livro de João apresenta Jesus como um único filho gerado por Deus que se tornou carne. Para João, a humanidade de Jesus significava essencialmente uma missão dupla. Primeiro, como Cordeiro de Deus, capítulo 1, versículo 29, e ele procurou a redenção da humanidade através dessa missão. A segunda missão, através da sua vida e ministério, ele revelou o Pai,
Cristo colocou-se coerentemente além de si mesmo, perante o Pai que o havia enviado e a quem ele buscava glorificar na sua vida terrena. Na verdade, os próprios milagres que Jesus realizou, que João caracterizou como sinais, testemunham a missão divina do Filho de Deus. À medida que o Filho glorificou o Pai em ministério e paixão, o Pai também glorificou o Filho. Mas, conforme João mostra, a glorificação do Filho veio com a crucificação, e não somente na exaltação pós-ressurreição. Ao crerem que Jesus é o Cristo, os leitores do Evangelho de João tornam-se participantes da vida que Jesus trouxe através da sua morte. Como aplicação pessoal, nós podemos descrever que ao buscar cumprir esse objetivo conforme declarado em João 20, 21, 31, João confronta seus leitores com as reivindicações de Jesus que exijam uma resposta pessoal, uma resposta positiva de fé em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Resulta também em vida em seu nome. João registra a afirmação de Jesus de que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. E ele deixa claro que a vida não é uma qualidade independente, não relacionada a Deus ou a Cristo. O conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, capítulo 17, versículo 3, que implica em companheirismo, bem como o entendimento intelectual, que é a chave do significado da vida eterna. O Evangelho de João vem nos provar toda a divindade absoluta de Jesus e todo o poder que ele tem para nos dar a salvação. E fecho essa viagem pelos Evangelhos com a própria palavra de Jesus, que disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Também eu queria ler aqui João capítulo 20, versículo 20 e versículo 31, e depois nós vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje. Diz assim, João 20, 20. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 31. Estes foram, porém, escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse aqui é a palavra, o último versículo desse texto do capítulo 20. Essa foi a nossa visão de teologia bíblica sobre o Evangelho de João. O último texto de João está no capítulo 21, no final, ele diz assim em João: este é o discípulo que testifica estas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E ele encerra com a expressão amém, que quer dizer assim diz o Senhor, que assim seja. Amém. Então, queridos, nós concluímos por aqui essa viagem panorâmica na teologia bíblica dos Evangelhos, encerrando com o Evangelho de João. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem nesse curso maravilhoso, estudando esses conteúdos abençoados, que vocês possam crescer no conhecimento de Cristo, no conhecimento de toda a palavra de Deus, porque muitas coisas o Senhor tem feito através desses estudos. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a sua justiça, que o poder do Espírito Santo, que é a unção de Deus, unção do Espírito de Deus, de sabedoria, unção de conhecimento da palavra, possam entrar no coração de vocês, para que vocês possam, durante todos esses estudos, compreenderem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de todos vocês e para a vida da Igreja do Senhor Jesus, a qual vocês são servos, a qual muitos de vocês são obreiros que trabalham nesta obra. Que Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe seus ministérios e que vocês sejam sempre vencedores, mais do que vencedores,
por meio daquele que nos amou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.